O menino pediu à mãe que levantasse e fosse para a escola para protegê-lo da professora, mas a mulher o ignorou. Seus gritos foram inúteis, e quando a professora que humilhou o garoto descobriu por que a mãe fez isso, ela se arrependeu imediatamente. Cansada de mandar mensagens para a mãe, a professora ficou furiosa, agarrou o menino pela orelha e o ameaçou de que se ele não estivesse bem vestido e acompanhado da mãe no dia seguinte o jogaria na rua. Paulinho chorava porque os colegas zombavam dele. Você está sujo, as crianças gritavam juntas, e outras riam enquanto seus sapatos estavam rasgados. O menino começou a sofrer todo tipo de humilhação aos 7 anos. Com isso, ele queria lavar a sua roupa, mas não havia sabão e detergente em casa, muito menos água. Para aproveitar, esperava que os vizinhos caíssem no sono, enchendo baldes com a água das torneiras do jardim deles. Ele era filho de uma mulher chamada Roberta, que tinha apenas 16 anos e foi abandonada sozinha na vida somente com sua roupa do corpo. Então, ela foi em direção à cidade grande. Durante o caminho no sol escaldante do meio-dia, Roberta deslocava-se a pé, logo o cansaço a fez desmaiar. Quando acordou, já estava internada no hospital da cidade e não comia há vários dias. Uma senhora passava de carro na estrada e a viu deitada. Com isso, ficou muito aflita e a socorreu. A senhora era rica e ao falar com a menina se emocionou com sua trágica história e disse que lhe daria um emprego em sua casa, e além disso, faria um empréstimo para comprar sua casa na periferia da cidade. Dona Carmen identificou-se com essa jovem porque a idosa quando jovem também era pobre e trabalhou duro na vida para se tornar milionária. Alguns dias depois que a jovem começou a trabalhar, a senhora soube que tinha tomado a melhor decisão, pois a garota era muito persistente, trabalhadora e tinha um tempero especial típico do interior. Na casa moravam apenas a patroa e o marido, já que o único filho do casal, Cícero, estava estudando no exterior. Durante um ano, as coisas corriam muito bem e a jovem pagava em dia a casa que a senhora lhe vendeu. Mensalmente, ela dava metade do salário para a idosa, além das suas próprias economias, porque nesse trabalho tinha teto e comida que não lhe custavam nada. 2 anos depois que Roberta veio para Dona Carmen, o filho da senhora voltou e ficou encantado com a beleza da jovem. Ela era uma mulher muito bonita, o que o impressionou muito. No entanto, ele não tinha boas intenções, assim, ele planejava somente se divertir com a jovem, porque era muito vaidoso para olhar seriamente para uma garota tão humilde. Além disso, ele estava noivo da filha do embaixador. Assim, Cícero, ardilosamente, passou a tratar a menina com muito carinho. Em segredo, ele fugia todas as noites para o jardim para ficar com Roberta, que era 7 anos mais nova. Para ela, era um sonho e fazia-se sentir nas nuvens. Então, sentindo a oportunidade, o rapaz insistiu numa intimidade a mais com a garota humilde. Logo a jovem apaixonada concordou. Alguns meses depois, a mulher estava grávida enquanto o rapaz sacana organizava o seu casamento. A jovem confessou o ocorrido à senhora Carmen, que se ofereceu para apoiá-la, mas deixou claro que seu filho se casaria com a noiva, e não com ela. Porém, naquela noite, o jovem entrou no quarto de Roberta, e obrigou a jovem a fugir com seus pertences e levou-lhe para a casa que ela havia comprado da patroa. Pediu também que colocasse o imóvel à venda e fosse embora, senão faria algo pior com ela. Roberta, sem opção e pensando no seu futuro e de seu filho, imediatamente vendeu a casa para uma vizinha. Após isso, juntou o seu pouco dinheiro e se mudou para outra cidade. Após sentir a falta da garota, a idosa milionária a procurou por todos os lados durante algum tempo, mas não a encontrou. A pobre Roberta, grávida de 6 meses, abriu um pequeno negócio de venda de alimentos, e o negócio aos poucos prosperou naturalmente. A casa que ela comprou com o dinheiro de seu negócio era modesta, mas grande o suficiente para ela e seu filho morarem. Alguns meses depois, a jovem mãe foi ao hospital e voltou para casa com seu filho nos braços após um parto bastante difícil, mas ficou muito grata a Deus que seu filho veio com saúde. Paulinho foi criado sob os cuidados de uma jovem babá chamada Natália. Quando o menino tinha 1 ano, Roberta começou a levá-lo à sua barraca de comida para que a menina ajudasse nos negócios em troca de uma renda extra. Alguns meses depois, o namorado de Natália, que trabalhava em um banco local, veio e sugeriu que Roberta abrisse uma poupança para o futuro do filho, o que ela achou uma ideia brilhante e confiou a ele suas economias. Alguns anos depois,
Paulinho tinha 4 anos e foi matriculado numa escola particular que tinha uma mensalidade alta, mas sua mãe se esforçava muito para educar o filho da melhor forma possível. Na verdade, seu negócio estava crescendo nesse tempo. Com isso, o namorado de Natália se tornou seu gestor financeiro. A melhor amiga de Paulinho, Heloísa, sofria muito porque sua mãe lhe dizia que o menino não deveria estudar naquela escola por não ter a mesma classe social dos demais, mas a diretora da escola era uma mulher nobre que resolveu lhe dar uma bolsa de estudos ao saber que Roberta era mãe solteira, e lutava para criar o filho sozinha. Logo, a mãe batalhadora começou a guardar mais dinheiro no banco, mas depois de alguns meses adoeceu e não tinha energia nem para levantar da cama, então Natália foi morar com ela, assim, cuidaria dela e de seu filho. Ela se encarregava de abrir o negócio, arrecadar o dinheiro e levar Paulinho para a escola. Os médicos não encontraram nenhuma doença na mulher que reclamava de dor abdominal, e seu filho chorava ao vê-la sofrer. O namorado de Natália a fez assinar uma procuração dando titularidade à sua companheira a movimentar a sua conta bancária, e continuar gerindo o negócio. Então, contrataram mais funcionários para o negócio, e 4 semanas depois, Roberta faleceu sem explicação. Natália comentou ao garoto que sua mãe estava dormindo, e que a deixariam num lugar onde ela pudesse descansar para sempre. No dia do enterro, a criança chorou por horas e foi avisado pela babá e pelo namorado para não ficar triste, ela estava apenas dormindo. Uma semana depois, Paulinho acordou e descobriu que a sua responsável não estava lá. Dessa forma, a mulher foi embora, levando quase tudo que havia na casa com ela. As únicas coisas que ficaram intactas eram o quarto do garoto e algumas coisas na cozinha. Assim, o jovem solitário sobreviveu da pouca comida que tinha na geladeira e não havia ninguém para levá-lo para a escola. Então ele começou a chegar atrasado e a professora o repreendia constantemente. Além disso, ela começou a notar que o menino cheirava mal, então mandou um bilhete para a mãe pedindo que lhe desse um banho antes das aulas. As notas de Paulinho eram boas, mas ele estava sempre distraído, então a professora o colocou de castigo na frente da sala, e fez os colegas verem que ele era um menino sujo que não ligava para a sua limpeza pessoal, mas ela não sabia que haviam cortado a água e a luz da casa do garoto, porque ele não tinha dinheiro. Assim, ele pegava um balde de água no jardim do vizinho, e andava de lixeira em lixeira procurando algo para comer. A professora sempre reclamava e a mãe do menino nunca respondia, o que irritava ainda mais a professora. Sua mãe não te ama, ela não se importa que você esteja usando roupas velhas e sapatos rasgados, e além disso, tudo sujo e com mau cheiro. É por isso que ela nem responde às minhas anotações, disse a professora indignada com a situação do garoto. A melhor amiga de Paulinho perguntou ao amigo o que havia acontecido, e ele não contou a ela o que havia acontecido. No entanto, quando chegou a semana da feira da escola, o pequeno não pôde apresentar seu projeto porque simplesmente não tinha dinheiro para o material de que precisava. Além de sujo, agora você se tornou um péssimo aluno, nem se importou com o trabalho, mas garanto que isso lhe custará caro. Não posso continuar com um aluno medíocre e sujo na minha sala de aula, disse a orientadora. Depois disso, ela o agarrou pela orelha e o jogou no corredor. Em seguida, atirou um caderno no chão com um bilhete que dizia: se você não aparecer amanhã, por favor, não mande seu filho para a escola, pois ele estará suspenso. E ainda, finalizou com a seguinte frase: as mães que não podem sustentar um filho, não devem trazê-lo ao mundo. Alguns minutos depois, as outras crianças morriam de rir quando viram o pequeno Paulinho caído no chão do corredor e só viram que ele se levantou, e de cabeça baixa foi embora. Algum tempo depois, o garoto correu direto para o cemitério e começou a gritar por sua mãe. Mãe, levante-se, você descansou demais, é hora de conversar com a professora e explicar o porquê cheguei sujo e minhas roupas andam velhas, porque você não estava em casa para cuidar de mim. O choro e gritos da criança foram ouvidos pelo encarregado do cemitério que chamou a polícia. Algumas horas depois, a mídia chegou e quando espalharam a notícia, a professora viu a transmissão, e se arrependeu profundamente de ter humilhado a criança órfã. Sem pestanejar, ela correu para o cemitério, e se ajoelhou na frente do garoto para se desculpar. O inocente menino agarrou na professora e não conseguia parar de chorar. Assim, ele descobriu que sua mãe nunca mais sairia daquele lugar. Algumas horas seguintes, a criança foi levada para um lar adotivo e as investigações começaram,
pelas quais as autoridades prenderam o casal mau caráter por roubar as economias e negócios da sua mãe. Em seguida, descobriram que ela havia sido envenenada por eles. Assim, meses depois, a professora adotou o jovem, e deu a ele todo o amor que ele precisava, já que sua mãe partiu deste mundo. Dona Carmen viu a notícia e ficou impressionada com a semelhança do menino com seu filho quando ele era pequeno. Com isso, ela visitou a professora e depois de fazer um teste de DNA, logo descobriu que o pequeno era seu neto. No entanto, o menino cresceu com sua mãe adotiva e sua avó assegurou que seu futuro fosse garantido com uma poupança muito recheada. No final, depois de tantos problemas infelizes, após sofrer bastante na vida, chorar e derramar lágrimas, Paulinho teve sua recompensa, mas tudo isso somente o fortaleceu em seguir na vida com olhos fixos e ser um exemplo de um bom homem no futuro. Amigas e amigos, chegamos ao final dessa história. Se essa história fez sentido para você, peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para os novos vídeos que compartilharemos. Muito obrigada. Um forte abraço.